Quando eu vejo fãs criticando seus ídolos por bobagens, eu lembro de artistas da era gloriosa, né? A era dourada do rock and roll nos anos 50, cometendo barbaridades que deixariam as pessoas hoje de cabelo em pé. Nesse vídeo eu vou contar histórias escabrosíssimas, escândalos absurdos de duas grandes figuras da história do rock and roll dos anos 50, Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, nada me deixa mais com vergonha alheia hoje do que ver fãzinhos histéricos reclamando dos seus ídolos, ou porque não dão atenção a eles nas redes sociais, ou por não sei o quê, ou porque fazem parcerias com não sei quem, uma bobajada absurdamente infantiloide. E eu sempre lembro de que realmente muitos artistas do passado tinham as suas carreiras cercadas de escândalos, de histórias escabrosas, que essas sim eram dignas dos fãs ficarem de cabelo em pé, horrorizados. É por isso aqui que nesse vídeo eu vou contar histórias escabrosíssimas de duas grandes lendas do passado, Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. Eu vou fazer você mergulhar em algumas histórias controversas desses dois grandes astros do rock em seus primórdios, né, durante as décadas de 50 e 60, e esses dois tiveram inúmeros escândalos e histórias escabrosas que realmente marcaram as carreiras deles, né, e de outros grandes astros daqueles tempos. No entanto, é importante lembrar, cara, que o que eu vou contar aqui, na verdade, não define totalmente esses artistas, pois eles também deixaram um legado musical completamente duradouro e que influenciou gerações posteriores, cara. Você tem definitivamente que saber, cara, que o rock and roll sempre foi uma mistura de talento, rebelião e transgressão. E é exatamente isso que torna o gênero tão fascinante e os seus artistas. Aliás, é justamente porque eu estou falando isso, de todas essas histórias, que é fundamental que você leia um dos livros mais incríveis de todos os tempos e que acabou de ser lançado agora, que é esse livro aqui do Elvis Presley, Amor Descuidado, que na verdade é a segunda parte desse outro livro inacreditável que é O Último Trem para Memphis. Então esses dois livros aqui não apenas contam em detalhes absurdos a história do Elvis Presley, como explicam exatamente por que o rock and roll é e sempre será um gênero musical que necessita da transgressão, da rebeldia. Esse livro aqui é incrível, ele foi escrito por um dos talvez o maior especialista em Elvis Presley de todos os tempos, que é o Peter Guralnick. E é incrível, cara. As histórias que são contadas aqui é um negócio inacreditável. E aqui é a segunda parte da biografia, porque essa primeira aqui, ó, ela vai até o momento em que o Elvis é convocado para o exército, né, e vai para a Alemanha, e aqui é o restante da vida dele, da carreira dele. Cara, esses dois livros são espetaculares. Você pode, inclusive, aqui embaixo, na descrição do vídeo, clicar no link correspondente e na hora de finalizar a compra desse livro aqui, incrível,
acabou de ser lançado, você vai preencher o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto. E você vai ter um desconto sensacional, o melhor desconto na internet. E vou dizer uma coisa, meu amigo e minha amiga, você até pode aproveitar e comprar os 2 livros, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você vai passar o resto da vida me agradecendo por causa disso, tá bom? Então não perca essa oportunidade, tá ok? Bom, mas eu vou falar do Elvis daqui a pouco, tá? Porque agora eu quero trazer para você algumas histórias de um verdadeiro transgressor, de um cara barra pesadíssima, que era o Jerry Lee Lewis. Quando ele faleceu em outubro do ano passado, ele deixou uma obra espetacular e uma biografia lotada de escândalos e loucuras, cara. E ele seria realmente, ele teria feito um sucesso muito maior do que ele teve. Ele era considerado quase como um novo Elvis, mas essa história acabou não se concretizando. Porque depois do Jerry Lee Lewis fazer um sucesso imenso com Great Balls of Fire, All That Shaking Going On e um monte de outras músicas, tudo mudou quando veio a público o fato, a história de que ele tinha casado com a própria prima de primeiro grau dele, de 13 anos de idade. Ele estava numa excursão pela Europa em maio de 1958 e a imprensa britânica, cara, descobriu e publicou que a garota que estava com ele, cara, era uma jovem esposa e que acompanhava o Jerry Lee naquela turnê europeia. E essa garota que ele apresentava como esposa, na verdade, era a prima dele, uma menina chamada Myra Gale Brown, de 13 anos, que não somente era prima dele, como também, com a idade que ela tinha, já era um escândalo. E para piorar ainda mais a situação, revelaram que juridicamente o Jerry Lee ainda era casado com a segunda esposa dele, cara. E olha que ele tinha apenas 23 anos de idade. Você consegue imaginar um negócio desse? Na época em que essa história veio à tona, a sociedade norte-americana, que considerava o casamento com uma menor de idade como algo imoral, incestuoso, né? E para mim, eu confesso que continua valendo isso até hoje. Você casar com uma menina de 13 anos é uma coisa que para mim não entra na minha cabeça. A sociedade americana, sabendo que ele tinha casado com uma prima dele, cara, de 13 anos, então isso trouxe uma condenação moral absurda para um artista que era quase unanimemente considerado como o próximo Elvis Presley, por conta do sucesso avassalador que ele tinha. Esse escândalo praticamente poderia ter acabado com a carreira dele em definitivo. Eu já vou explicar por que eu estou usando o verbo nesse tempo. A turnê na Europa dele, quando souberam disso, foi cancelada depois de 3 shows, porque a reação negativa do público inglês foi tão forte que reverberou nos Estados Unidos. E quando ele voltou para os Estados Unidos, né, a carreira dele estava praticamente carbonizada e tinha desmoronado quase que completamente. E eu digo quase com muita ênfase. Sabe por quê? Porque ele ainda conseguiu, de uma certa forma, manter alguma popularidade no Reino Unido e no restante da Europa nos anos subsequentes desse período conturbado, mesmo sendo boicotado por quase todas as rádios, programas de TV e shows ao vivo nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos isso causou um declínio muito acentuado. Por quê? Porque as músicas do Jerry Lee Lewis foram banidas das rádios. Só que com o passar dos anos, por mais incrível que pareça, ele conseguiu reerguer a carreira dele, a ponto, inclusive, dele ter conseguido o contrato nos anos seguintes, cara, para continuar gravando álbuns. Todos muito bons, na minha opinião, inclusive, uma discografia dentro do universo da country music muito boa, cara.
Só que, embora ele tenha continuado a fazer música de alta qualidade, o sucesso dele nunca mais sequer resvalou nos níveis que ele tinha anteriormente, cara. E, obviamente, que o Jerry Lee Lewis não parou de se meter em problemas terríveis quando ele resolveu praticar tiro ao alvo numa porta durante uma festa em comemoração ao aniversário dele em 1976, cara. E ele acabou acertando 2 tiros no peito, cara, do baixista dele, um cara chamado Norman Owens, que eu não consegui fotografia dele, cara, por isso que eu não vou mostrar aqui. E o baixista processou o Jerry Lee Lewis e ganhou. Ele processou por tentativa de assassinato e ele ganhou uma grana altíssima nesse processo. Sem contar, evidentemente, que o Jerry Lee Lewis também tentou entrar 2 vezes na mansão do Elvis, a Graceland, também naquele ano de 1976. Na primeira, ele estava bêbado e dizendo que tinha sido convidado pelo próprio Elvis, mas ele acabou sendo rechaçado por um segurança. E por pouco ele não conseguiu entrar. Só que no dia seguinte, ou melhor, na noite seguinte, ainda mais bêbado, ele apareceu com uma pistola calibre 38 na mão e tentou entrar de novo. E aí ele acabou sendo preso pela polícia. Vai saber o que o Jerry Lee Lewis queria fazer, cara. Ele queria matar o segurança ou ele queria matar o Elvis? Até hoje a gente não sabe o que realmente aconteceu, tá? Mas enfim, durante o restante da carreira, né, depois daquele escândalo com a prima, o Jerry Lee Lewis continuou a lançar discos muito bons, cara. E eu vou fazer um vídeo a respeito disso lá no meu clube de membros, que você sabe muito bem que é um local repleto de material inédito, cara, exclusivo, só os sócios têm acesso. Então, tem vídeos inéditos, tem séries inéditas, tem aposto que você não sabe exclusivo, tem descontos ainda maiores dos nossos parceiros, tem a possibilidade de você assistir shows gratuitos, frequentar bastidores, enfim. Você pode ter acesso a esse material exclusivíssimo clicando aqui na descrição desse vídeo em Seja Membro. E aí você vai escolher o seu plano. Pra você ter uma ideia, tem um plano até que você tem um contato diário comigo, em tempo real, num grupo de WhatsApp, tá? Então não perca também essa oportunidade. E aí, meu amigo, minha amiga, já que eu tô falando do Elvis, né? Ele também tem umas histórias escabrosíssimas. Embora ele tenha sido um fenômeno musical e até mesmo um fenômeno cultural e social, cara, o Elvis, ele não escapou da sua cota de controvérsias e escândalos, vamos dizer assim. Um desses escândalos mais conhecidos, cara, foi o relacionamento que ele teve, cara, com a então futura mulher dele, a Priscilla Presley, que começou, cara, quando ela tinha 14 anos. Tá? Eles se conheceram em 1959, quando o Elvis estava servindo o exército lá na Alemanha, que é onde termina a primeira parte da biografia dele nesse livro aqui incrível, né? Que é o Último Trem para Memphis, que você pode comprar aqui com um desconto sensacional, que eu já falei aqui no vídeo. E eles se conheceram nessa época, 14 anos. E aí, esse encontro, né, eles se conheceram, cara, numa festa organizada pelo pai do Elvis, o Vernon Presley. E aí, depois desse encontro inicial, né, eles começaram a se corresponder por cartas, telefonemas, blá, blá, blá. E esse relacionamento evoluiu. E em 1962, a Priscilla, com 16 anos, se mudou para a mansão do Elvis, Graceland, com 16 anos. Então, ela passou a morar com o Elvis, com 16 anos, com a permissão dos pais, porque os pais acreditavam que o Elvis era um guardião responsável. Sei. Embora a diferença de idade entre eles, entre o Elvis e a Priscilla, tenha gerado, inclusive, muita controvérsia, o casal manteve o relacionamento relativamente discreto, né, durante os primeiros anos. A Priscilla
frequentou escolas e teve aulas particulares em Graceland para se adequar ao estilo de vida do Elvis, cara, que não era brincadeira. E mesmo com altos e baixos ao longo dos anos, até porque o Elvis nunca deixou de traçar todas as garotas que apareciam pela frente, incluindo 3 garotas de 14 anos, cara, que ele levou junto com ele numa turnê em 1957. Elvis Presley, é isso mesmo, Elvis Presley fez uma turnê e levou com ele 3 garotas de 14 anos. Já viu, né? Sem contar que ele teve a atriz Anne Margaret como amante por muito tempo, depois que eles se conheceram nas filmagens, né? Eles trabalharam juntos no filme Viva Las Vegas, de 1964. E aí, em 1967, o Elvis casou com a Priscila em Las Vegas, né? Depois de um longo noivado, né? Que você entende? E, embora o casamento deles tenha terminado, e um dos maiores motivos para o casamento ter terminado, cara, foi que a Priscila soube de uma história que toda aquela trupe do Elvis, aqueles assessores baba-ovos, os músicos que trabalhavam com ele nas turnês, todo mundo sabia, cara. O Elvis não mantinha relações sexuais com qualquer mulher que fosse mãe. Nenhum, de jeito nenhum. O negócio dele era menininhas, ou, né, garotas que nunca tinham filhos. E isso provavelmente tem a ver com a relação que o Elvis tinha com a própria mãe dele, uma coisa, né? Os psicólogos certamente têm uma explicação muito boa para isso, né? Algum complexo de Édipo, alguma coisa desse tipo. Mas enfim, o Elvis não traçava, né? Não, para usar um termo da época, né? Não transava com garotas que eram mães. E aí o que acontece? Quando nasceu a filha deles, cara, acabou. A Priscila não conseguia mais despertar nenhum tipo de desejo no Elvis, cara. Aí o casamento acabou, ela teve amantes também, ela teve um amante também, o casamento acabou. Cara, você vai ler a respeito disso muito nessa segunda parte aqui, ó, do livro, do Amor Descuidado, e faz sentido esse título. Só que mesmo depois de separados, cara, a Priscilla Presley, ela continuou a ser uma figura muito importante na preservação do legado do Elvis, né? Inclusive, ela administrou os negócios dele relacionados a Graceland, né? E ela foi uma figura importante para ajudar a manter a memória do Elvis viva ao longo dos anos. Só que longe da adoração do público, o Elvis, ele era um grande manipulador e um cara extremamente controlador em seus padrões de comportamento e em relação a quem estava do lado dele. A ponto, inclusive, dele ter se tornado um cara violento. Ele mostrou esses traços de personalidade também, cara, quando ele se relacionou, depois que o casamento dele acabou, com uma garota chamada Ginger Alden, quando ela tinha 20 anos e ele já tinha 41, né? Até aí normal. Ela era uma rainha de concurso, né? Que inclusive o Elvis queria que ela se tornasse a nova esposa dele. Só que o tratamento que o Elvis dispensava a ela, cara, era um tratamento horrível, cara. E os dois quebravam o pau o tempo todo. Pra você ter uma ideia, tem uma história que depois de uma briga, cara, ele pediu para um dos assessores dele que estourasse os 4 pneus do carro da garota, da Ginger Alden, para que ela não pudesse sair lá de Graceland. E teve uma outra ocasião, inclusive, que quando ela foi embora, depois de uma briga, dizem que o Elvis disparou um tiro na direção dela. Não foi apenas essa moça que ele manipulava de uma maneira muito grave. Existem relatos de gente próxima ao casal Elvis e Priscila que diz que ele chegava ao ponto de drogar a Priscila com anfetamina para mantê-la acordada durante longas sessões de sexo. Supostamente, né, diz que ele foi apresentado às anfetaminas no tempo que ele estava no exército, cara. Né? E isso aí acabou deixando ele viciado em drogas, que depois controlaram a vida dele, como você bem sabe, cara. E durante essas maratonas de sexo
que ele fazia com a Priscila, e dizem que a Priscila, dopada, né, para não dormir, ele tirava fotos da relação deles com uma Polaroid, né, exatamente aquela máquina de foto instantânea, e ele guardava essas Polaroids, cara, numa maleta prateada. E essa maleta prateada ele deu para a Priscila quando eles se separaram. Ele entregou todo o material para ela. Claro que, né, essa história, ela jamais vai admitir isso, evidentemente. Então, meu amigo, minha amiga, eu contei tudo isso porque você tem que saber, cara, que os escândalos e as histórias escabrosas, cara, elas não ficaram restritas às décadas passadas. Saiba que até os dias atuais, cara, vários artistas estão envolvidos em polêmicas e em controvérsias. Algumas são reveladas publicamente e outras não. Desde acusações de abuso sexual até de comportamento autodestrutivo, cara. E todos esses episódios, né, continuam a desafiar a imagem de fama e sucesso desses artistas. Mas isso é um papo que eu vou ter com você, meu amigo e minha amiga, num outro vídeo, tá bom? Então, essas são as histórias, algumas das histórias que eu trouxe aqui para vocês, tá? Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito de tudo isso, dessas histórias do Jerry Lee Lewis, do Elvis e de outros grandes astros do passado e do presente, né? Se você souber de alguma história boa, conta aqui nos comentários, tá bom? Conta pra mim também quais são as histórias mais escabrosas que você já ouviu de outros artistas. Também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, de clicar aqui embaixo em Seja Membro para que você se torne sócio do nosso clube de membros VIP. E não esqueça de adquirir esse livro espetacular que é Amor Descuidado, do Elvis, que acabou de ser lançado pela Belas Letras e que você pode adquirir com um desconto sensacional, clicando aqui no link na descrição aqui do vídeo e preenchendo o cupom com o Regis Tadeu Indica, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.